sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na última parte da nossa congregação, nós vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. E nessa noite de hoje, nós vamos encerrar o segmento de número 5. Esse livro dos Atos dos Apóstolos, tá? Para quem estuda, percebe que ele está dividido em 8 segmentos. Nós já passamos pelo segmento 1, pelo 2, 3 e 4. E hoje nós vamos terminar o segmento de número 5. E no sábado que vem, na nossa congregação de sábado, vamos iniciar o 6º segmento. Vão ficar faltando então 3 segmentos para terminarmos o livro dos Atos dos Apóstolos. E eu tenho, diante de Deus, consciência limpa de estar com todo zelo, congregação após congregação, passando texto por texto, versículo por versículo, doutrina por doutrina, que a gente recebe do Senhor nesse livro dos Atos dos Apóstolos. Então louvado seja Deus, porque nós aqui não perdemos a nossa identidade. A nossa identidade é Cristo, e Cristo é a verdade. Cristo é a palavra de Deus, na sua totalidade. Aleluia. Muito bem. Resumindo este segmento 5, o assunto principal dele foi a primeira viagem do apóstolo Paulo. Agora, nos outros segmentos, Paulo vai ter ainda 2 viagens livre, em estado de liberdade, e uma última viagem em cadeias, em algemas, aprisionado, na qual, mesmo aprisionado, ele pregou o evangelho aonde quer que foi, encarando aquela viagem de prisão como uma continuação da sua missão de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Maravilhoso isso. Bom, este segmento 5, ele começou no Atos 12, 24, e vai terminar hoje aqui, onde nós vamos terminar no 15, 33, capítulo 15, versículo de número 33. E ele está dividido assim, ó: uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução tem o título de envio. O envio do apóstolo Paulo e Barnabé para pregar o evangelho. Foi aí que Paulo aprendeu aquilo que depois ele escreveu na carta aos Romanos: como pregarão se não forem enviados? Pregar o evangelho não é uma aventura, não é uma obra irresponsável, é uma obra de gente enviada por Deus, e enviados significa que foram bem preparados para essa tarefa, para essa missão. O envio deles, de Paulo e Barnabé, nessa primeira viagem, ficou registrado aí do capítulo 12, versículo 24, até o capítulo 13, versículo 3. O desenvolvimento, 2 temas importantes pelos quais nós passamos: a viagem em si mesma, que foi na região da Galácia, para onde depois Paulo escreveu a carta aos Gálatas, e o concílio de Jerusalém, acerca da confusão que surgiu nas igrejas daquela época, entre os judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo. O concílio então terminou ali no versículo 29, que foi onde nós terminamos também hoje na nossa congregação matutina. E agora na nossa congregação noturna, vamos encerrar o segmento 5 com esse retorno a Antioquia. Paulo e Barnabé, então de Jerusalém, depois do concílio, vão retornar para a igreja de Antioquia, na Síria, onde os dois foram pastores por um bom tempo, Paulo e Barnabé.
Imagina hoje a Síria, que não tem mais nada de cristianismo, que se converteu totalmente ao islamismo, mas no primeiro século foi uma nação que teve a oportunidade de receber o evangelho, de ter uma igreja cristã muito forte e uma igreja com 2 pastores. E que pastores, hein? Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé pastorearam juntos a igreja de Antioquia da Síria. Olha como Jesus estava sabendo exatamente o que dizia quando ele falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Como uma igreja tão bem formada, que tinha capacidade de transformar a Síria numa nação cristã, de repente, na história, essa igreja se dissolveu, dando lugar ao islamismo lá na Síria. Síria que foi destruída por ocasião lá dos islâmicos, que ali tentaram, criar um califado islâmico, e não tem nada de Jesus Cristo hoje na Síria. Mas foi, no primeiro século, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de pessoas verdadeiramente convertidas a Cristo. Nós vamos ficar com essa parte hoje aí, que tem o título então de Retorno a Antioquia, capítulo 15, do versículo 30 ao 33. Esses versículos estão divididos assim: do 30 ao 32, Paulo e Barnabé, juntamente com uma equipe que veio da igreja de Jerusalém, entre eles 2 personagens importantes, Judas e Silas, tinham a missão de levar a carta do concílio para todas as igrejas daquela região, para que lessem a carta e o problema que tinha entre eles, as discussões que tinha entre eles, fossem resolvidas. E no versículo 33, ele tem um título de retorno. Esse retorno agora aí é o retorno dos que vieram de Jerusalém. Eles vão agora da Síria retornar para Jerusalém, encerrando aí o segmento 5. Esses versículos do 30 ao 32, cujo título é Missão, estão divididos assim, Do 30 ao 31 fala do conforto que a epístola trouxe para aquelas congregações, para aquelas igrejas, tá? E o versículo 32 fala do conforto dos irmãos que vieram de Jerusalém com Barnabé e Paulo, também a presença deles, as palavras deles ali nessas congregações trouxeram conforto àqueles irmãos que viveram uma tribulação por causa do problema que surgiu entre eles. O conforto trazido pela epístola está registrado aqui nos versículos 30 e 31. No versículo 30, a entrega da epístola, e no versículo 31, a leitura da epístola. Vamos passar então por cada um desses versículos aí, começando do 30, a entrega da epístola. Leiam comigo, juntos. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Aleluia. Agora o 31, a leitura da epístola, juntos. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Quando alguém recebe palavra de Deus, tem alegria e tem conforto. Amém? O versículo 32, o conforto dos irmãos. Vamos ler juntos. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Aleluia. Então Judas e Silas aqui eram chamados de profetas porque eles eram cristãos usados por Deus
com o dom de profecia, que Paulo cita em 1 Coríntios 12, 13 e 14, tá? Então vamos nos lembrar que essas igrejas aqui eram no século I, e essas igrejas ainda não tinham em suas mãos o Novo Testamento, porque elas existiram na mesma época, no mesmo século em que o Novo Testamento estava sendo escrito. O Novo Testamento foi escrito mais ou menos do ano 50 do século I, tá? Século I. Então, século I começa com 33 anos que foi Jesus na terra, e aí Jesus subiu ao céu. Depois desses 33 anos veio 40, 50. A partir desses 50 anos, a metade do século I, foi que o Novo Testamento começou a ser escrito. E ele só terminou de ser escrito lá no ano 90, do ano 90 para o ano 95, quase acabando o século I, quase chegando no ano 100, acabou então de escrever o Novo Testamento com a revelação do Apocalipse para o apóstolo João. Quando o Apocalipse foi escrito, todos os outros livros e cartas, de Mateus até Judas, já estavam escritos. Então, quando essas igrejas aqui existiam, tudo o que eles tinham de Bíblia era ainda o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito, e por isso a pregação dos apóstolos nessas igrejas, e também o dom de profecia de pessoas que profetizavam de acordo com a verdade, era importante dentro do contexto dessas igrejas, né? E esses conselhos, né? Não só profecias, mas também conselhos desses homens de Deus nas suas pregações, nas suas orientações ao povo, fortaleciam os irmãos. E aí então vem o final, o nosso último versículo do segmento 5, o retorno dos que vieram de Jerusalém, né? Vamos ler juntos? Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então essa época em que essa equipe veio de Jerusalém, pregando nas igrejas da Síria, da Cilícia, da Panfilha, as igrejas cristãs daquela época, porque o século I foi o século do primeiro avivamento do cristianismo, resultado da vinda de Jesus e da vinda do Espírito Santo. Essas igrejas que surgiram naquele primeiro mundo, foram igrejas muito fortes na oração, muito fortes na pregação, muito fortes na palavra. E por isso, eram igrejas que eram consoladas ou confortadas pela palavra de Deus. Tem uma palavra importante que nós devemos entender como sinônimos, duas palavras que são sinônimas, que é consolo e conforto. Consolar alguém é também confortar essa pessoa. Só que cuidado, não leve esse conforto por lado assim de um sofá confortável, uma situação confortável. A palavra conforto, ela tem dentro dela o significado de força. Confortar alguém é fortalecer essa pessoa. Os crentes, irmãos, para não se desviarem, para não caírem, para não perderem a identidade, para não perderem o foco de Cristo Jesus, precisam ser constantemente fortalecidos na palavra de Deus. E é isso também o que Paulo quis dizer em Efésios 6: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, glória a Deus. Eu oro para que cada pessoa que escute essas palavras sejam fortalecidas no Senhor,
na força do seu poder, fortalecidas no seu conhecimento. Porque o Espírito Santo é chamado de Consolador, porque ele é aquele Espírito da verdade, que Jesus disse em João 16:13, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, vos guiará a toda a palavra. E nos guiando a toda a verdade, nos guiando a toda a palavra, ao conhecimento de toda a palavra, formando a nossa mente, a mente de Cristo em nós, renovando a nossa mente pela palavra, escrevendo a palavra na nossa mente para que nós sejamos cartas vivas de Cristo. É assim que o Espírito Santo, como Consolador, nos consola, nos conforta, nos fortalece para que sejamos, em meio a todas as circunstâncias dessa vida, mais que vencedores, em nome de Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.